Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. A gente começa, como de costume, passando primeiro pelo cenário local. A gente teve uma semana onde o Ibovespa encerrou em queda de 1%, cotado aos 117.710 pontos, na contramão dos mercados globais, que foram puxados por leituras mais positivas da inflação americana. Por aqui, o dado de IPCA acima do esperado removeu apostas de um corte mais forte da taxa Selic na reunião do Copom agora em agosto. A inflação brasileira recuou 0,08% em junho, um pouco acima das expectativas do mercado, que era uma queda de menos 0,10%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu de 3,9% para 3,16%. Apesar do processo de desinflação em curso, a inflação do setor de serviços continua acima da meta e reforça o cenário de corte de juros gradual à frente. Do lado fiscal, o mercado acompanhou as discussões da reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara na semana anterior e agora segue para o Senado. Nos Estados Unidos, o tema da semana também o CPI de junho, que mede excluindo aluguéis, tem sido mais persistente, também desacelerou para 3,2%. Além disso, o PPI também veio menor do que esperado, subindo apenas 0,1% no acumulado de 12 meses, o menor ganho desde 2020. Isso foi mais um sinal de enfraquecimento de pressões inflacionárias nos Estados Unidos, levando os mercados americanos a terem uma semana bem positiva, subindo mais de 2%. Já os índices europeus também foram influenciados pelo otimismo em relação ao Fed. Ainda nos Estados Unidos, foi aberta a temporada de resultados do segundo trimestre. Como acontece em toda a temporada, os grandes bancos americanos deram a largada, com os bancos como o JP Morgan, o Citibank e o Wells Fargo surpreendendo as expectativas até agora. De forma geral, o consenso espera que as empresas do S&P 500 apresentem uma contração ao redor de 6,4%, o que seria a pior temporada desde o terceiro trimestre de 2020. Porém, o mercado também espera que essa seria o último trimestre de quedas nos lucros dessas empresas desde o quarto trimestre de 2022. Por fim, na China, tivemos a publicação de dados de exportações e importações que novamente mostraram fraqueza, caindo mais forte do que esperado, em 12,4% e 6,8%, respectivamente, na variação anual. Os dados continuam a reforçar o cenário de retomada mais lenta da economia, porém os índices chineses terminaram a semana com ganhos sustentados por notícias de alívio na regulação do setor de tecnologia. Voltando para o Brasil, falando agora do IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, depois de 13 semanas consecutivas de alta, o índice voltou a fechar uma semana no campo negativo, recuando 0,21% na semana passada. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de menos 0,49%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 0,16% na semana. Agora, na parte de moedas, os dados de inflação também movimentaram bem as taxas de câmbio. O dólar fechou a semana em queda de 1,70% contra o real, cotado a R$ 4,79. Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, recuou 2,26% na semana, com os dados de inflação americana vindo abaixo do esperado. No mundo das criptos, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, voltou atrás e aceitou o pedido para o ETF de Bitcoin da gestora BlackRock e sinaliza uma análise regulatória. Com isso, o Bitcoin reverte perdas na semana e apresenta uma alta de 0,43%. Já o Ethereum avançou 3,63% na semana. E agora, então, vou chamar o Thiago Tavares para comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui. Então, o juros futuro acumulou alta ali durante a semana com as realizações de lucros. O juros encerrou ali no pregão da sexta-feira uma alta firme por toda a sua estrutura e um movimento que também foi observado durante a semana, né? Então, vocês podem ver que durante a semana todos os vértices acabou fechando com alta,
onde que os vértices ali 25 e 27, os vértices intermediários, teve uma alta bem significativa, né, fechando ali o semana com 2,2% de alta, enquanto o DI 27, 2,52%. Já o DI 29 teve uma alta ali de 1,82%, né. Após ali uma retirada, e o juros futuro também acumula uma alta ali anual de menos 15,08%. Após uma retirada aí de prêmio, né, dos riscos nos últimos meses com a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária na Câmara e da manutenção da meta da inflação em 3% na reunião ali do CMN, operadores apontam que há sinais de exaustão no rally ali no mercado de juros nominais, né? O movimento ainda ele fica mais claro quando se observa ali o comportamento dos rendimentos dos Treasury ao longo da semana. Os juros ali, o T-Note de 2 anos recuou ali de níveis próximos a 5% no início da semana para a casa dos 4,75%, enquanto o T-Note de 10 anos, no mesmo intervalo, caiu de 4,07% para 3,83%. Com a medida de comparação, o DI de janeiro de 2025 e o janeiro de 2027 avançaram 19 pontos base cada ali, né? Segundo alguns gestores do mercado, a perspectiva de um cenário mais otimista para a economia local já se traduz nos preços dos ativos, né? Então começa a se observar ali uma dificuldade da curva de juros cair, além de já que já vimos no passado recente ali, querendo ou não, o dólar voltou a uma região ali de 4,8 reais, e o Ibovespa segue fletando ali em 120 mil pontos, né? Mas investidores parecem ali carecer de motivos para seguir derrubando a curva de juros. Ainda de acordo ali com alguns profissionais do mercado, o IPCA de junho divulgado nessa semana mostrou uma situação delicada de serviço e um alívio proveniente de medidas pontuais para barateamento de veículos populares pelo governo, né? Então ali, mesmo que uma trajetória de alívio, o IPCA ainda tem tem variáveis que exigem cautela do Banco Central, o que tem se traduzido em apostas majoritárias em início de ciclo de cortes com 25 pontos base, né? Tal leitura ali parece até se embasar a decisão de investidores em vender menos ou mesmo comprar os juros futuros como uma forma ali de compensação do risco. No mercado ali de opções digitais do Copom, aí aqui é um dado bem importante, né? A probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual na reunião de agosto subiu de 59% para 65%, enquanto a chance de um corte maior de 0,5 pontos percentuais recuou de 34% para 26%. Então foi uma semana ali bastante desafiadora para as taxas locais, com a curva ali abrindo cerca de 30 pontos base ao longo da semana. Com certeza tivemos algumas realizações de lucros ali ao longo da semana que pode explicar um desempenho tão ruim em uma semana que tivemos tantos bons dados econômicos sendo divulgados, especialmente nos Estados Unidos, né? E a agenda da semana ali, na terça-feira, às 9h30, será divulgada ali a venda no varejo nos Estados Unidos, referente ao mês de junho, onde o mercado está com consenso ali de alta de 0,5%. Tá bom? Obrigado, Gustavo.